Quanto a Carris, quanto a Viamão pagou pela Carris? Então, foi 109 milhões, se eu não me engano, né? Com os terrenos. Terrenos, assim, só a avaliação que a própria prefeitura fez dos terrenos e dos ônibus, já contando a depreciação dos ônibus, eles foram comprados, dava em torno de 140 milhões. Então, assim, era muito mais... Só assim, a propriedade, né, de capital, terreno e ônibus já valia mais. Se a Viamão quisesse comprar os ônibus da Carris e o terreno para vender o terreno, fazer um prédio, levar os seus ônibus para a Viamão para circular, já deveria pagar mais do que isso. Sem falar do valor da concessão, porque ela vai ter 20 anos de monopólio ali em algumas linhas. Mas ela pode devolver os terrenos. Mas não é só isso. Bom, antes de chegar no devolver correndo, esse dinheiro vai ser pago em 10 anos. São 120 parcelas sem juros. Sem juros. Sem juros. Então, na verdade, Onde é que eu arranjo esses 109 milhões... Negociei isso agora no meu banco, o cara riu da minha cara. Não, Então, assim, virou as costas. se a gente for ver a taxa de juros que tem no Brasil, trazer o valor presente disso, né? Quanto valeria hoje, isso vai ser pago em 10 anos, seria muito menos, na verdade. Porque esses 140 milhões, que é o que vale o patrimônio da Carris, só o patrimônio físico de capital, isso seria um valor à vista para pagar. Em 10 anos sem juros, obviamente, seria muito mais. E olha que eu pedi a metade no banco, 5 anos sem juros. E o cara riu da minha cara. Viamão conseguiu 10 anos sem juros. Isso, para pagar. Na verdade, assim, só eles vão pagar isso só com o lucro que for tendo a Carris ao longo do tempo, ele já paga mais do que isso, entendeu? Então, na verdade, não vão botar o dinheiro agora para a primeira parcela, depois já... É que a dívida da Carris é muito grande, porque isso dá a impressão de alguém que quer se livrar do negócio. Sim, né? claramente. Porque a dívida é maior do que esse valor. Por que essa coisa assim de temos que vender, que vender? O argumento principal da prefeitura é que a Carris está tendo prejuízo nos últimos anos. Né? Acho que tem duas coisas importantes por isso. Primeiro, que a Carris não dava prejuízo. Né? Na época que ela era considerada a melhor empresa de transporte público, não só o serviço era muito bom, como ela dava lucro. E eu não acho aqui também que lucro seja uma coisa necessariamente positiva para uma empresa pública, né? Uma empresa não poderia dar lucro. Mas cobrava uma tarifa que não era barata, então, bom, também não é razoável que a gente não precise colocar mais dinheiro. Mas o que acontece? Primeiro, tem vários problemas de gestão mesmo, principalmente ali a partir do governo Fortunati. Isso que eu ia te perguntar, tem um ano assim que marca, assim, é 2010, alguma coisa assim que marca começou a dar prejuízo no governo Fortunati, né, com o Mello era visto Fortunati, e a direção da Carris foi indicada pelo PMDB, que era o partido do Mello. Então, na verdade, foi... Né, o governo Fortunati ele era vice e ele que indicou, ou pelo menos o partido dele que indicou. E aconteceram vários problemas, por exemplo, alguns esquemas de corrupção. Teve até um cidadão lá que foi preso, que era da direção da Carris, que tinha sido assessor do PMDB na Câmara. E esse cara, uma parte do dinheiro, ele desviou o dinheiro da Carris, foi pego uns anos depois, mas nesse tempo, entre ele desviar o dinheiro da Carris e ele ser preso, ele fez doação para a campanha de quem? Do Sebastião Mello. Inclusive, esse escândalo que ele se envolveu foi... Ele recebia indenização em nome de uma criança morta. Nossa. Sim, falsificou documentos, indenizações de acidentes em várias coisas. Isso, então, começou a dar esses problemas justamente na gestão que foi indicado pelo PMDB. Mas tem mais que isso, tem um problema que é estrutural mesmo, que a gente tem uma crise no transporte coletivo no Brasil todo, incluindo em Porto Alegre. Pela queda do número de passageiros, que a gente tem toda uma política de incentivo ao uso do transporte individual, seja o carro ou moto. Então a gente no Brasil todo está caindo muito o número de passageiros, não é de agora, é de décadas, e nos últimos anos acentuou isso. Agora, o transporte público não é subsidiado na maior parte das cidades? Então, isso que eu ia chegar, como é que tá? Com essa crise, nos últimos anos, a prefeitura está subsidiando as empresas privadas também. Sim. Então o argumento é, não, a Carris deixou de dar lucro, a gente tem que privatizar. Bom, mas as empresas privadas também, pelo menos, estão alegando prejuízo, porque também é uma caixa preta, ninguém tem acesso aos dados dessas empresas. Mas a prefeitura está dando todo mês, a prefeitura dá alguns milhões para as empresas privadas. Então, assim, como assim? Empresa privada pode dar prejuízo que a prefeitura cobra prejuízo. Agora, empresa pública não pode cobrar o prejuízo. Então, é uma lógica meio estranha que só a empresa privada pode ter subsídio, a empresa pública não pode ter subsídio. E quanto aos terrenos? Porque, na verdade, envolve dois terrenos. Sim. Que a Viamão pode devolver. E com isso ela bate parte do que ela teria de pagar. O que tu achas que vai acontecer? Ela vai ficar com os terrenos ou vai devolver os terrenos? Então, não se sabe. Eu acho um problema isso é uma opção da empresa. Porque, bom, se ela quiser ficar, ela fica. Se ela quiser mudar a garagem de lugar e construir um prédio lá, ela pode. Se ela quiser devolver para a prefeitura agora, se ela quiser devolver para a prefeitura no final do contrato, ela pode. Porque é uma coisa assim, a prefeitura não tem mais gerência nada sobre isso. Eu acho que o ideal seria os terrenos não terem entrado na licitação. Que é um modelo que tem se discutido em vários lugares, inclusive está para sair uma nova regra do transporte público nacional. O governo federal vai mandar nos próximos dias um marco regulatório do transporte público. E uma das coisas que está sendo discutida nesse marco regulatório é as garagens serem todas públicas. Por quê? Quando tem licitação,
de empresa para empresa de ônibus. Nesse caso foi um pouco diferente, estava sendo vendido numa empresa pública, mas quando é uma licitação normal, uma das exigências normalmente é que a empresa que esteja concorrendo prove que consiga ter uma garagem num local que seja próximo aos pontos finais dos ônibus. Porque tu tem um gasto de combustível e de salário do motorista de sair da garagem até o ponto final, que não tem ninguém circulando, mas é um custo. E isso entra no cálculo do custo da tarifa. Mas tem uma distância mais, porque você não vai botar aqui, imagina, vai botar a garagem lá em Novo Hamburgo. Cada vez vai ser ônibus, vai pegar toda a 116, vai gastar, sei lá. Não pode botar garagem em Viamão. Então, no cálculo, geralmente tem um máximo, pode ir até tantos quilômetros, né? Tantos por cento da quilometragem ser esse deslocamento da garagem até o ponto final. O que faz sentido. Mas daí tu tem que comprovar que tu tem uma garagem nessa região. E é muito difícil uma empresa nova, porque não existe mais terreno grande. Imagina, o terreno da raiz é grande, são centenas de ônibus, oficina, é muita coisa, né? Não, tu não vai, eu quero comprar um terreno novo para fazer uma garagem de carris. Não tem. Então não tem concorrência. Um dos motivos que normalmente não tem muita concorrência em licitação de ônibus é que se tu exigir que o cara comprove que tem uma garagem ali, ninguém vai ter um terreno para fazer uma garagem. Por isso essa ideia desse novo marco regulatório de incentivar que a garagem seja pública e fica cedida pela empresa, ou alugada, ou mesmo emprestada pela prefeitura. Bom, no fim, acabou os 20 anos da licitação, ou 30 anos, ou 15 anos. Tem uma nova licitação, quem ganhar assume aquela garagem. Né? Tu dá mais concorrência, tu aumenta a concorrência e permite que mais empresas concorram com ali. Então, bom, podemos discutir então se vamos estatizar todas as garagens, mas pelo menos essa que já era pública poderia ser mantida pública e fazer a licitação do resto mantendo a garagem da prefeitura. Não foi feito. Abriram essa possibilidade, mas com uma escolha da empresa. Que lá no fim ela vai decidir, bom, vai ser mais barato, vai ser mais vantajoso para mim vender de novo para a prefeitura ou vender para a Melnick fazer um prédio aqui?